Hoje você vai ver a parte final de Yamato e Kakeru. Eles ainda estão coladinhos esperando o professor sair. Osaka tira o lençol e informa que ele já foi. Os dois nem percebeu. Yamato vai pegar um pouco de água e pensa no ocorrido. Kakeru não sabe por quê, mas ontem à noite ele estava tão preocupado que não conseguiu dormir. Fujino comenta que bom que eles estão se dando bem novamente. Se continuassem assim, seria impossível para eles conseguirem uma namorada. Enquanto esperam pelo Fujino, Kakeru pergunta se ele está bem. Yamato percebe ketchup no canto de sua boca, e ao limpar, ele fica muito assustado. Quer limpar sozinho. De qualquer forma, está feliz que o dia esteja tão bom. Yamato se pergunta o que será que Kakeru estava pensando naquele momento. Logo em seguida, ele lembra de que precisa entregar uma coisa para ele, é o amuleto. Que se você der este amuleto durante uma viagem escolar, e a pessoa aceitar, seu amor vai se realizar. Ele se engana, não é presente de Kakeru, foi Kurosawa que pediu que ele entregasse. Yamato pergunta por que ele lhe deu um amuleto de outra pessoa. Devolva, ele não pode aceitar isso. Kakeru quer saber por que ele ficou bravo. Ele afirma novamente que não quer. Kakeru diz que então ele mesmo tem que entregar a ela, porque ficou bravo com ele. Fujino aparece com algumas garotas, e Akari-chan fala com ele. Fujino tira Yamato de perto e menciona que já resolveu com todos. Pode deixar Akane e Kakeru sozinhos. Os dois formam um belo casal. Ele comenta que seu penteado está diferente, ficou bem nela. As outras duas quer passear e passar um tempo com Yamato. É um desejo delas há muito tempo. Kakeru informa que não, porque ele e Yamato tinham outros planos para hoje, mas ele diz que tudo bem, ele pode ir com elas. Sobre a ponte Tojetsukyo, que eles queriam ir, Yamato não quer mais. Eles esperam que as coisas entre Kakeru e Akane-chan dê bem. E Fujino aproveitou a distração deles para ir embora. Enquanto isso, Kakeru está andando do lado dela muito chateado. Ela chama a sua atenção, e pede desculpas se fez algo estranho. Ele que pede desculpas, ela veio até Kyoto, e teve que passar um tempo com ele, porém ela não se importa, mas ele fez uma promessa com Yamato, certo? Kakeru não quer que ela se preocupe com isso, já que estão lá, tem algum lugar que ela gostaria de ir. Yamato está solitário, olhando para o amuleto que comprou. Os dois vão comer juntos. Akane-chan está feliz que ele goste de coisas doces. Ele comenta que Yamato e ele costumam sair para comer com frequência. Yamato não gosta muito de doces, mas sempre vai com ele. Depois de provar, parece se lembrar do seu amigo. Enquanto isso, Yamato relata a seus colegas que foi um cancelamento repentino, mas para Kakeru é uma grande oportunidade. Se ele pudesse passear com uma garota que poderia ser sua namorada no futuro, seria normal escolher ela em vez dele. Não tem outra opção, ele é apenas um amigo. Akane-chan pergunta agora para onde eles vão, e se ele está se divertindo, ele tem estado distraído desde que saíram sozinhos. Ele pede desculpas, não dormiu muito bem. Encontra o caderno e agora pode pensar para onde ir agora. Ele percebe que esse caderno é do Yamato. Osaka indaga, é para ficar todo melancólico. Estava ouvindo ele dizer o que é normal. Ele acha que talvez, se ele se contiver, a outra pessoa poderá ser feliz. Que tipo de maldição é essa? Yamato pergunta por que tem que ouvir isso dele. Não precisa que ele diga isso. Não deveria mencionar isso como se soubesse de tudo. Osaka então quer que ele diga o quanto sabe sobre Kakeru. Kakeru só quer saber sobre seus verdadeiros sentimentos. Yamato só previu as coisas, então quem é o egoísta? Se ele contar a verdade e tudo estiver arruinado entre eles, então eles nunca foram melhores amigos para começar. Enquanto isso, Kakeru está vendo as anotações de Yamato. Deixou marcado alguns lugares que Kakeru poderia gostar. Akane-chan comenta que ele sempre está pensando em alguma coisa, embora ela não saiba o que é. É algo importante para ele, certo? Kakeru olha para o caderno novamente, e pede desculpas, mas ele precisa ir agora. É uma pena que não foi dessa vez para ela. O seu amor terminou antes mesmo que pudesse começar. Yamato recebe uma mensagem de Kakeru, pega o seu amuleto que deixou cair, e lembra da promessa de Kakeru, que definitivamente iria com ele para a ponte Tojetsukyo. E corre à sua procura. Kakeru está ligando mas não atende. Osaka liga para ele e informa que Yamato disse que iria para a floresta e depois para a ponte Tojetsukyo. Então corre, e ele vai imediatamente. Por outro lado, Yamato sabe que estar ao lado dele é doloroso, mas o ama tanto que não quer lhe deixar. Gosta muito dele. Então ele escuta Kakeru chamando seu nome. Ele pergunta e a garota
Ele responde que lhe fez uma promessa, é o que importa. Sem pensar duas vezes, Yamato taca logo um beijo, deixando Kakeru muito surpreso e confessa que gosta dele, desde a infância e sempre. Sabia que não devia lhe contar, após confessar o seu amor, ele desmaia em seu colo, deixando cair o amuleto. Depois do que aconteceu, Yamato ficou na cama pelo resto da viagem. Ainda está sem notícias dele, foi seu primeiro beijo, além disso, é a primeira vez que uma pessoa se declara para ele. Eles fazem uma visitinha para Yamato que ficou com febre. Sua irmã, Osaka quer ir embora para deixar eles a sós, Kakeru também quer ir, mas Osaka diz para ele ficar, para entregar as cópias que o professor pediu. Yamato quer se desculpar adequadamente, o que aconteceu durante a viagem escolar, Kakeru afirma que só ficou um pouco surpreso, ele sabe, pode ter sido chocante. Ele desabou de repente, honestamente, não estava se sentindo bem naquele momento. Não consegue se lembrar do que aconteceu antes e depois disso, Kakeru informa que está indo, e Yamato pergunta o porquê, e ele diz que acabou, não quer mais ter nada a ver com ele, e vai embora. Na escola, Yamato quer falar com ele, e pergunta se fez alguma coisa errada, Kakeru não quer falar com ele. Yamato insiste, quer saber por que está o ignorando, e não responde às suas mensagens, quer saber o motivo, os meninos esbarram, e os dois ficam cara a cara. Kakeru comenta que foi um golpe supremo e foge outra vez, Osaka comenta que eles estão brigando de novo, Kakeru deve estar rejeitando ele, pelo que aconteceu na ponte. Ele o beijou e Yamato se pergunta se beijou ele, agora começa a se lembrar de tudo, e entende porque agora ele estava com raiva, enquanto Kakeru está pensando que ele não se lembra de nada. Yamato vai até ele e informa que quer conversar com ele sobre a viagem escolar, quer se desculpar com ele pela declaração, Kakeru pergunta se ele se lembra. Ficou surpreso, ele se declarou e até o beijou, estava tão preocupado sobre como deveria encarar ele depois disso. Além disso, fazer algo assim em público, ele não tem um pouco de autocontrole. Yamato só não pensou direito, queria fazer isso. Não se importou o quanto isso poderia doer, só quer que ele saiba, todo esse tempo, teve medo que seus sentimentos fossem descobertos. Disse a ele mesmo para fingir que não estava acontecendo, mas percebeu que tudo sobre Kakeru é importante para ele, e gosta dele, sempre gostou dele. É hora de voltar. Desculpe por dizer tudo isso. Kakeru pergunta se alguma vez ele pensou em ouvi-lo. Só disse o que tinha a dizer, mas também queria falar honestamente com ele. Não conseguia parar de pensar naquele dia nem dormir à noite, se preocupava cada vez mais, mas deve ter sido mais difícil para ele. Então precisa enfrentar isso também. Nunca pensou nele como algo mais que um amigo, e sinceramente não sabe se pode ter um relacionamento com ele. Mas vai pensar sobre isso. Então o que ele quer fazer? Isso não é suficiente por enquanto. Yamato não quer que ele vá ainda, quer saber se ele está dizendo que ele não precisa desistir ainda então. Ainda pode gostar dele. Ele responde que se for como está agora, então tudo bem. Yamato não perde tempo, e pergunta se eles podem ter um encontro amanhã. Kakeru fica surpreso outra vez, mas aceita. Yamato se pergunta se ele ficará um pouco mais animado também. No encontro, duas meninas ficam se perguntando se eles dois são amigos. Durante o passeio, Yamato recebe uma proposta de uma agência de modelos. Seu rosto e seu corpo poderia chamar muita atenção. Kakeru na verdade se pergunta o que Yamato viu nele, ele não tem nada do que se gabar. Acaba tropeçando e Yamato vai ajudá-lo, e pergunta se ele quer ir para sua casa e se trocar, podem assistir a um filme juntos em casa. Yamato olha o coelho de pelúcia que pegou para ele. Mas Kakeru diz que é do encontro em grupo, guardou porque Yamato deu a ele, e não queria dar para ninguém. Durante o filme, Kakeru acaba pegando no sono, e fica em seu colo. Yamato aproveita o momento, um tempo depois ele acorda, e pede desculpas. Ele deve estar muito entediado hoje, foi um encontro e por sua causa foi arruinado. Ele diz que isso não é verdade, foi muito divertido. Kakeru ainda acha que estragou tudo, e ao contrário dele, não é legal. Não é o tipo de pessoa que ele deveria se apaixonar, ele não tem nada atraente. Yamato pergunta se ele está falando sério, sempre pensa que não há nada atraente nele. Então, o que é isso que sente? Não sabe como ele se sente o tempo todo. Sabe o quanto gosta dele e o quanto se importa com ele, a tal ponto que não consegue ver nada ao seu redor. Mesmo agora, só de estar ao seu lado, faz seu coração doer, tenta beijá-lo, e Kakeru tenta fugir, mas Yamato está sedento, joga o rapaz na cama e perde o controle.
Mas logo em seguida, percebe que não está certo dessa forma e pede desculpas, então vai para casa. Não queria que ele fizesse aquela cara. Isso faz seu peito doer, seus pensamentos estão transbordando e não consegue parar, quer chegar mais perto de seu coração, e mal podia esperar para tocar nele. Em sua mente a única coisa que já se importou é ele sorrir ao seu lado. Quanto mais quer poder sair com ele, mais cresce seus sentimentos por Kakeru. É esse desejo egoísta que tem, aquele que o assusta. Kakeru passa pela casa dele, mas desiste de entrar, já que a última vez não deu muito certo. A irmã pergunta se ele veio procurar pelo seu irmão, e Yamato recebe uma mensagem dela, informando que ela e Kakeru estão indo para o templo. Enquanto isso, ele se lamenta que realmente se odeia por não ser capaz de fazer nada certo, então acabou reclamando para Yamato. Ela percebe que ele não tem confiança em si mesmo. Não conhece bem ele e seu irmão, mas há uma coisa que ela tem certeza, que seu irmão não se apaixonaria por alguém que não tem qualidade nenhuma. Yamato vem correndo e pede desculpas pelo que aconteceu outro dia. Kakeru também quer se desculpar, mas são interrompidos por seus colegas, que perguntam se eles já fizeram as pazes. Kakeru quer ir prestar seu respeito, e Yamato fica na mão, pede que as coisas voltem ao normal com Yamato. Agora o problema é que Kakeru não tem autoconfiança. E Yamato está feliz por estar com ele, mas não esperava que ele se sentisse daquela maneira quando estava com ele. Isso doeu e perdeu o controle. Yamato precisa dizer isso a ele, então vai à sua procura. Pergunta se ainda acha que não tem nenhuma qualidade. Ele responde que sim. Isso lhe incomoda. Ele responde que sim, mas há muitas coisas que gosta nele. Quando não tem confiança em si mesmo, quando ele não consegue deixar sozinho alguém que está passando por momentos difíceis, e quando todo mundo gosta dele. Além disso, o fato de ser sempre honesto e direto. É por isso que isso não importa. Kakeru se sente um pouco tímido agora. Yamato ainda está morrendo de vontade de tocá-lo, segurar a sua mão e abraçá-lo. Se levanta e pede desculpas pelo outro dia, não fará nada que ele não quer que ele faça. Kakeru afirma que nunca disse que não queria, sim, ficou um pouco surpreso, mas não achou desagradável. Não o desagrada em nada. Yamato o abraça forte e chama ele de trapaceiro. Isso não é justo. Por que disse isso? Vai se esforçar mais para lhe fazer se apaixonar por ele. Fujino pergunta qual foi a sua nota na prova, fica até surpreso, tirou 70, ele tem estudado muito ultimamente. Quer ser alguém que Yamato não sinta vergonha de estar ao lado, fica sabendo que amanhã é o dia de Sakizaka, é o dia de declarações da escola, criado para encontrar um parceiro antes do Natal. Não quer dar doces para Yamato, seria estranho, mas seria uma forma de agradecer por tudo, e por não ter respondido a tempos, quando ele se declarou. Antes de entrar, a Kani-chan fala com ele. Faz tempo que eles não se veem. Ela pergunta se ele estava procurando doces para dar de presente. Ele responde que sim, mas realmente não tem nenhum significado importante. No dia seguinte, recebe uma mensagem de Yamato dizendo que vai ao hospital, não se sente bem. As meninas ficam loucas se perguntando como Yamato pode faltar no dia de Sakizaka. Kakeru receia que ele esteja um pouco resfriado. A mesma garota quer que ele entregue isso para Yamato, mas dessa vez ele fica mais confiante, e não vai fazer o que ela pediu. Os dois se encontram e não é ele que está doente. É sua irmã. A propósito, Kakeru quer entregar algo. Hoje é o dia de Sakizaka. Yamato pergunta quem mandou dessa vez, mas é dele. Quer agradecer por tudo. Só queria lhe fazer feliz. Yamato fica todo besta. Está tão feliz que até poderia morrer, diz ele. Yamato também tem algo para ele. E foi ele quem fez. Agora Kakeru está percebendo que gosta dele. Na escola fala que não foi capaz de se declarar. Se declarar não deveria ser tão difícil. Ele só tem que dizer: Yamato, eu gosto de você. Yamato divide a comida no meio como costumam fazer toda vez, e Kakeru tem uma coisa que quer lhe dizer. Pode ser um pouco tarde, mas começa a chover de repente. E a chuva acabou com seus planos, e além disso pegou um resfriado. Sua mãe informa que Yamato está lá. E Kakeru se pergunta por que está fingindo que está dormindo. Yamato acha que ele parece estar mais bonito ultimamente, pensa até em dar um beijinho. Mas ao lembrar que ele está doente, desiste e vai embora. Kakeru menciona que quase foi beijado. No intervalo da escola, Kakeru pergunta o que ele vai fazer no Natal. Podem ter outro encontro. O rapaz não esperava por essa. Não acredita que ele o convidou para passar a véspera de Natal, então agradece. Ele está muito feliz. Kakeru quer contar a ele sobre seus sentimentos na véspera de Natal.
Ele tem melhorado bastante as suas notas na escola, agora tira pontos altíssimos. Agora está procurando uma roupa perfeita para o encontro, que já é amanhã. Yamato presencia uma garota sendo importunada por 2 meninos. E vai ajudá-la, dizendo que ela é sua amiga, e ele está de encontro marcado com Kakeru. A menina foi sentar com eles e está adorando. Poderia simplesmente ir embora, mas Kakeru, pelo contrário, está muito desconfortável e quer ir embora. Quer que eles se divirtam juntos. Yamato, sem perda de tempo, vai atrás dele e pergunta se ele está bem. Kakeru indaga se Yamato não deveria gostar dele, porque se esforçou tanto para passar o Natal com ela. Ele diz que não é o caso, se encontrou com ela por acaso. Kakeru percebe que quando se trata dele, sempre confunde as coisas. Estava tão ansioso por esse dia, e mesmo assim no final, só mostrou que não é bom. Yamato não pensa dessa forma, se apaixonou por ele, e só ajudou a garota quando a viu em apuros, porque Kakeru teria feito o mesmo. Quer saber por que ele está chorando, e ele diz, é porque eu gosto de você. Yamato o abraça e agora entende, Kakeru está chorando por ele. E assim, ele acabou tomando banho na casa de Yamato, o qual está muito feliz, por ele ter confessado que gosta dele. Se sente tão feliz que parece que está sonhando, por isso não queria deixar ele ir. E usou o frio como desculpa, disse que era melhor ele ir para sua casa e se aquecer primeiro. Kakeru sente o mesmo, não quer ir embora agora. Na escola, Kakeru pergunta se Yamato quer sair com ele, quer ser uma pessoa especial para ele. Yamato se sente da mesma forma, também quer sair com ele, e faz uma coisa que sempre quis fazer. Kakeru ainda tímido, mas aceita ser beijado agora pelo seu namorado. Yamato nunca pensou que alcançaria esse sentimento, o sentimento que já foi dor, ele transformou em felicidade, espera que esse sentimento possa alcançá-lo.